Olá, está começando agora mais um podcast Toca o Berrante. E hoje vamos falar de um tema muito importante para o produtor rural no que diz respeito à segurança, tranquilidade e qualidade de vida. Isso porque vamos falar de finanças, da questão da inadimplência, e ninguém melhor para falar com a gente aqui que o Humberto Brenner, ele que é diretor da Fundo Target. E ele tem muita experiência, são mais de 25 anos, né, Humberto? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, seja bem-vindo. Maria Clara, é uma satisfação estar aqui com vocês, numa casa tão importante como a Berrante. Eu falo com muita tranquilidade sobre o Fundo Target, porque eu tenho certeza que nós temos soluções muito legais na área de finanças para o produtor rural. Você sabe que quando a gente lida com crédito, a gente vai trabalhar com inadimplência, vai trabalhar com perda. A questão é se dosar essas perdas para que elas fiquem palatáveis para um ramo que é tão difícil quanto o agronegócio. É isso aí. Humberto, e como que nasceu a Target, né? Antes vocês trabalhavam com construção, como que era? Isso, é uma história bem legal, porque o ambiente era 1998, 99, nós operávamos em Curitiba uma construtora incorporadora, nós construíamos prédios residenciais, comerciais, hotéis, obras industriais, e a empresa se financiava muito com vendas novas. Naquele cenário, as vendas começaram a arrefecer um pouco e o nosso caixa apertou. Então, eu como financeiro me vi numa situação de ter muitos recebíveis a receber para frente, né, e com um caixa apertado. E eu não encontrava uma solução no mercado financeiro que fosse adequada àquela nossa necessidade. Obviamente os bancos estavam abertos para nós, mas para crédito imobiliário, né? Então a história mostrou que a gente acabou ali por matar aquela operação, né, por uma série de questões, mas ficou o sentimento de que faltava uma ferramenta legal no mercado para antecipação de recebíveis. E aí nasceu o Fundo Target, com o DNA de atender o cliente. Certo, então a partir dessa demanda que vocês viam que existia, vocês começaram a trabalhar, e como que foi? Não foi direto para o agronegócio, né? Hoje vocês atuam fortemente no agronegócio, assim como Sim. na construção também, mas quais foram as principais atuações, assim, os setores que vocês atendiam? Então, naquela época, naturalmente, nós acabamos... Desculpa, deixa eu começar de volta essa parte. Uhum. Ok, naquela época nós iniciamos atendendo os nossos colegas de construção civil que sentiam as mesmas dores que nós naquela época. Que tinham passado por aquela mesma dificuldade. Exatamente. Aí a carteira foi crescendo através do networking, começaram a entrar os fornecedores também dessas construtoras, começaram a aparecer outras oportunidades, a indústria muito forte na questão de recebíveis, e aí sim veio a grande oportunidade no agronegócio, né? Até porque... Maria Clara, nós somos também produtores rurais, já de 3 gerações no Paraná. Já tem essa vivência desde Exatamente. cedo. Nós temos interesses em cana-de-açúcar, soja, milho, gado de corte, produção leiteira também. Então, naturalmente, a gente acabou entendendo que esse mercado tinha algumas necessidades e hoje o agronegócio exerce uma significativa dos nossos negócios. O Fundo Target opera em vários setores da economia, como construção pesada, indústria, serviços, hotelaria, mas o agronegócio tem crescido bastante e a gente faz isso com muita satisfação, porque nós conhecemos as necessidades que o produtor rural tem, né? E o Brasil, né, você sabe, é vocacionado por agronegócio. Muito legal, Humberto. E assim, enquanto o produtor tem essa tranquilidade de deixar vocês cuidarem dessa parte, né, de investimentos, até da própria questão da inadimplência que a gente tinha falado anteriormente, ele fica mais tranquilo para cuidar da operação, não é isso? Exatamente. Você traz uma tranquilidade. A gente falou isso aqui no começo, de qualidade de vida, de tranquilidade, de segurança, nesse sentido, que eu acho que todo produtor passa por alguns dissabores, né? Passa. Qual que é o ponto? Sempre que você vai lidar com crédito, você vai ter que conviver com inadimplência, né? Isso é fato. Né? Isso é super normal. A questão é qual é o peso dessa inadimplência na carteira do produtor rural, né? Então, assim, eu faço um convite ao produtor rural a fazer a seguinte análise.
Pegue um certo período, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Some todas as vendas que foram feitas a prazo e divida pela inadimplência que ele teve nesse período, né? Isso você vai ter um índice. Se esse índice for abaixo de 6%, fico meus parabéns. Realmente está se gerindo muito bem as vendas a prazo, é o índice que está dentro do mercado. Se for acima disso, nós podemos fazer grande diferença na qualidade de vida desse produtor. Note que muitas vezes num evento, o produtor oferece para venda a sua melhor res, o seu melhor gado, né? Sua vaca premiada. E ele fica muito chateado quando não recebe o fruto do seu trabalho, né? Então, porque tem aquela questão afetiva e a paixão que o produtor rural tem pelo que faz. Exatamente, exatamente. Então, nas nossas operações, quando a gente analisa o crédito e opera a cessão do recebível, tem uma grande diferença com as operações bancárias, né? Que nós não exigimos o aval, a coparticipação nesse risco. Ou seja, a gente pré-analisa o crédito, a gente faz a operação e se houver inadimplência será uma dor exclusivamente nossa, né? Então, esse eu diria assim que é o grande diferencial da nossa operação. E como é que vocês chegam nesse indicador, assim, vamos dizer? Vocês têm um banco de dados amplo, vocês conseguem ter uma noção, né, do que é aquele cliente antes do comprador de fato fechar a venda em um leilão, em uma situação de compra e venda de fazendas? Como é que vocês chegam nesse ponto, Humberto? Então, conversando com os produtores, e foi também uma dor interna nossa, assim, puxa, o índice de inadimplência estava muito alto em relação às vendas a prazo, né? Então nós começamos a desenvolver ferramentas para melhor analisar esse crédito. A tecnologia evoluiu muito nos últimos anos, né? E hoje nós temos, na verdade, muita informação para analisar crédito, né? Existem hoje no mercado Big Datas que fornecem mais de 400 informações que são públicas dos CPFs e dos CNPJs no Brasil. Essas informações, obviamente, elas precisam ser processadas, né? Nós desenvolvemos um motor de crédito que coleta essas informações e nos dá um resultado de habilitação ou não habilitação para se conceder crédito, e aí sim entra a mão humana na concessão desse limite de crédito para aquele dado CPF ou dado CNPJ. E aí é um risco a menos para o vendedor ali. Exatamente. O vendedor vai fazer a operação conosco, vai sofrer, obviamente, um custo financeiro, mas ele fica garantido. Ele não vai ter mais nenhum problema, porque se houver inadimplência, vai ser um problema nosso. As nossas operações, ela tem o ônus financeiro, mas ela tem o bônus, né? Quais são os bônus? Se recebe o dinheiro à vista para se fazer o que quiser. Pode se colocar nas aplicações financeiras do Brasil. O Brasil tem as taxas de juros mais altas do mundo, as aplicações financeiras rendem bastante. Esse dinheiro pode ser usado na própria operação para crescimento. Essa operação, esse dinheiro pode ser usado para se processar compras de insumos à vista com desconto, né? E não se tem vamos dizer assim, aquele trabalho chato de dia a dia, de se enviar boleto, ficar correndo atrás de devedor, falar com a gerente do banco, puxa, como é que está a cobrança, o que houve de errado no arquivo. Então, toda essa dor de se processar essa cobrança, deixa conosco e receba o dinheiro à vista. Humberto, e vocês têm clientes no Brasil todo, né? Vocês estão atuando em várias regiões. Como que tem sido a aceitação, né, do público, desses clientes que vocês têm, a partir do momento que eles começam a, né, não tem mais esse problema de ter que ficar lidando e cobrando e tudo mais? Ora, Maracala, a gente tem colecionado amigos, né? Porque, obviamente, causa um pouco de tensão inicial, o custo, né? Mas a hora que se percebe o benefício dessa operação, o efeito é multiplicador. Um indica para uma pessoa, indica para um outro produtor, indica para um outro parceiro. Quem tem contato com as nossas operações fica muito satisfeito e a revolvência é muito grande,
né? Sempre que se tem a possibilidade, esses produtores estão fazendo novas e novas operações. Humberto, o fato de vocês serem produtores rurais, no que isso interfere, né? Quais os diferenciais por vocês terem essa vivência já no agronegócio há mais de 40 anos, né, você disse? Então, eu me sinto privilegiado, né? Porque, por um lado, eu tenho uma educação financeira sólida e muita informação. E, por outro lado, eu convivo internamente com esses números desde os 15 anos de idade. Então, eu sei o quão difícil é essas contas fecharem. Existe, principalmente no marketing, né, da grande mídia, muito romantismo em cima do agro, né? Agro é pop, agro é tudo, agro é... Na verdade, o agro é muito difícil. O produtor rural sabe disso. Então, assim, não há espaço para perda. Quando a gente coleta essas informações que os Big Datas nos fornecem, triturados pelo nosso motor de crédito e com o nosso conhecimento da matriz de resultado, a gente atribui crédito com muita segurança. E por isso a gente não exige dos nossos parceiros o aval, a coparticipação. Isso quer dizer que assim, eu estou tendo a oportunidade de analisar, estou tendo a oportunidade de fazer a operação e estou assumindo integralmente esse risco. Legal. E quais os mercados dentro do agronegócio que vocês atendem hoje? Então, os eventos de leilão de gado, seja gado de leite ou gado de corte, a gente gosta de participar, né, os eventos de leilão de gado de corte e gado de leite, a gente gosta de participar desde o início no pré-cadastro. Durante o evento do leilão, a gente entra em linha direta com a leiloeira, analisando esses cadastros online. E acredita, Maria Clara, nós analisamos em 3 minutos um cadastro de um produtor rural para atribuir crédito. E aí nós fazemos a antecipação dos recebíveis e aí fazemos essas cobranças. Para um evento que já passou, não há problema nenhum. A gente pode analisar o book de vendas e aí ver quais são aqueles compradores que são habilitados para a cessão dos recebíveis também sem a cobrigação. Nós temos um outro produto muito interessante, que é o capital de giro sem garantia. Então, se o produtor rural tiver um limite conosco, nós podemos antecipar um capital para eles e eles nos pagam em 12 parcelas fixas, já com os custos financeiros embutidos, sem nenhum tipo de correção. Olha, né? Bacana. E esse tipo de produto se presta para as mais variadas situações. Inclusive, eu lembrei de um caso muito interessante. Tem um produtor rural que me ligou, já é nosso cliente há muitos anos, e informando que o vizinho dele tinha colocado uma pequena área no fundo à venda. E estrategicamente para ele essa área era muito importante. Só que ele não estava no melhor momento para fazer a aquisição daquela área e nos procurou. Nós colocamos de pé uma operação de capital de giro. Esse produtor que estava comprando entrou com 1/3 do valor, nós entramos com 2/3 do valor, fizemos o financiamento em 48 meses e todos ficaram muito satisfeitos. Quem vendeu, quem comprou e nós também. Olha que bacana, né? Aí cria-se uma relação de confiança com esse cliente, né? Sim. Imagina se ele perde, o pedacinho que ele queria do lado Sim. da fazenda, que fazia toda a diferença para ele, todo sentido comprar, mas Sim. não tinha aquele dinheiro naquele momento. Sim. Vocês entram, então, dando esse suporte. Isso. No caso de um produtor que queira investir na sua fazenda, em tecnologia, vocês também oferecem esse suporte, esse crédito? Sim, sim. Desde que haja limite aprovado e haja, vamos dizer assim, um fim, né, que dê respaldo de garantia de geração de fluxo de caixa futuro, estamos dentro para fazer operações. Exemplo, não é a nossa vocação fazer um capital de giro para ele comprar uma caminhonete. Né? Não é isso. Né? Apesar de que a caminhonete para o produtor rural é também um bem de produção, mas eu vejo o automóvel como uma geração de custo a mais, na verdade. Né? Agora, às vezes, a troca de um trator, a troca de uma ordenhadeira,
a troca de algum implemento, uma nova ensiladeira, né? Nós ficaremos muito felizes em financiar essa aquisição. Certo. Hoje vocês atuam bastante também com o mercado geral, mas o mercado de leite é bem forte, né? Sim. Até puxando aqui para a nossa região, Fazenda Sim. Pavana também, clientes. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa realidade, como que tem sido trabalhar com os produtores de leite, inclusive aqui próximos ao Pavana. Então, o Brasil é muito vocacionado à produção de alimentos. E o leite, então, é uma paixão nacional. Assim, todos os produtores que eu conheço têm uma conexão muito forte com as suas vacas, né? E é sempre uma satisfação estar operando em conjunto com eles nesse sentido, né? Eu não vejo o Brasil para frente lançando foguete, sabe, sendo bom em tecnologia de informação a nível nacional, ou produzindo componentes de alta tecnologia a baixo custo. Agora, a vocação do Brasil de produzir alimentos é o que está movendo desde sempre a nossa economia, né? E dentro do cenário de leite, existe uma capilaridade muito grande, muitas oportunidades para se fazer negócio com os produtores rurais. Certo. Nas últimas décadas a gente evoluiu muito, né? É o que o Brasil faz de melhor hoje, não sei se você concorda. Exatamente. Está só melhorando. Exatamente. Não há dúvida que é uma vocação, sabe, brasileira, essa questão da produção de alimentos. Porque tem a questão da paixão, tem a questão da dedicação com que eles fazem o trabalho, né? Você vê que os produtores são muito ligados ao que tem de novo, a tecnologia, conhecimento, eles estão sempre inovando e melhorando a produção, mais eficientes, mais produtivos. Exatamente. E note o quão sofisticada é a nossa operação. Sim. O fundo Target é, na verdade, um fundo de investimento em direitos creditórios, cujas primeiras siglinhas dão ao nome do FDIC, né? Assim como seus primos, o fundo de renda fixa, fundo de ações, fundo imobiliário, são estruturas montadas sob as normas da CVM, né? Isso é importante por quê? É importante porque traz governança para a operação, traz segurança para as partes. Não se está fazendo negócio com uma empresa que está aqui hoje e amanhã não vai estar. Os contratos são super bem formalizados, né? Eu, com muita tranquilidade, ofereço aos produtores rurais os contratos do Target, porque são contratos que têm começo, meio e fim, são contratos simples, objetivos. Eu tenho poucas críticas às nossas minutas, não é aquele contrato de adesão, né, de 49 páginas com um monte de letrinha miúda, que sabe lá o que está escrito ali, entende? Então, a gente traz a sofisticação do mercado financeiro, e olha que o Brasil é um país cujo o mercado financeiro é um dos mais sofisticados do mundo. A gente traz a sofisticação do mercado financeiro para o agronegócio brasileiro, o produtor lá da ponta que está tirando leite no balde, se for o caso. E legal você ter falado isso, vocês abrangem todos os produtores, né? Não é só para médios, grandes, a gente estava conversando há pouco, a importância do pequeno dentro desse processo e o quanto vocês acabam dando esse suporte para eles também. Exatamente, assim, em crédito tem uma regra de pulverização, né? Então, quanto mais pulverizada for tua carteira de crédito, mais saudável ela é. Menos você vai sofrer com inadimplência, né? Porque é menos provável que toda aquela cadeia sofra, né? Então, sim, nós adoramos os pequenos movem o fundo e a gente obedece essa regra de pulverização, que é uma das componentes muito importantes do crédito. Via de regra, eu vejo em eventos alguma concentração de compradores, né? Tem um comprador que representa 60%, 70% do volume vendido. Isso não é muito legal, né? A pulverização é sempre bem-vinda. O produtor pequeno é muito importante para nós. Faz parte aí, né, do processo. Humberto, e agora uma curiosidade, né? Pois Fiquei não. sabendo que vocês compraram aí uma cota master no evento da Fazenda Pavana, que acontece agora 29 de março. Como que é essa ligação de vocês, né? Qual o intuito dessa compra? Puxa, a gente ficou muito feliz com o convite que o Paulo Vitor fez para nós, né? O Paulo Vitor tem sido um parceiro nosso há vários meses.
tanto como comprador de gado, onde a gente atribuiu o limite para ele, como vendedor de gado, que nós atribuímos limite para os compradores do gado dele. E ele é realmente um produtor diferenciado, né? E puxa, se ele elegeu a gente para fazer um convite para uma Costa Mais, a gente ficou muito honrado com isso. Por quê? Porque ele percebeu a diferença que é fazer operações conosco. Ele certamente estava buscando segurança, tranquilidade e qualidade de vida, né? E então nós vamos estar participando do evento, vamos estar analisando os compradores do evento dele, né? E vai ser um sucesso, porque vai ser um evento presencial lá na Fazenda Pavana. Estamos aguardando 450 convidados, né? E estamos preparados para analisar todos os créditos que forem necessários, né? Aproveitando, eu lembrei de um ponto importante. Quando a gente participa de um evento, não existe nenhum tipo de trava, de amarra, né? Se eventualmente a gente não conceder algum tipo de crédito, o vendedor pode ainda assim vender se ele quiser. Só que nós não vamos fazer aquela operação específica, né? Um outro ponto que eu lembrei que é muito importante é a integração do target com a leiloeira e também com o assessor de vendas, né? Por quê? Porque nós estamos no escritório vendo a tela do computador na fresa dos números, né? O assessor de vendas, ele está próximo da lâmpada, ele está junto dos produtores e pode corroborar com informações aqui para nós. E a leiloeira, então, a leiloeira tem um cadastro incrível com históricos de compra, históricos de venda e tal. Então imagina, Maria Clara, o que você não consegue fazer com toda essa informação, né? Até porque nós não somos perfeitos, nós temos um ponto fraco. Vamos imaginar um produtor rural que não goste de operar crédito, seja muito capitalizado. Ele nunca foi no banco tomar um dinheiro, ele faz tudo com recurso próprio. O que acontece? Ele não deixa rastro no mercado financeiro. Se ele não deixa rastro no mercado financeiro, eu não enxergo o potencial dele. E aí eu preciso do assessor para me falar, mas Beto, esse cara é isso, isso e aquilo. Olha o histórico dele, olha quem ele é. Então, faz todo sentido. Nós gostamos de trabalhar em conjunto com os assessores e em conjunto com a leiloeira. Bacana. Humberto, como você avalia hoje os contratos de compra e venda que são executados aí no dia a dia, né, em leilões? Você acha que isso está bem amarrado ou vocês conseguem melhorar isso aí? Então, né? o que a gente sente, né, que o mercado em geral, e isso não é uma dor do mercado, né, do agro, eles não dão, de repente, empolgados com o negócio que estão fazendo, não dão muita importância para a formalização. Volta e meia chega contratos para nós sem assinatura, ou assinatura de pessoas não habilitadas. Isso é cultural mesmo, já é do meio, às vezes eu conheço e... Exatamente. Não precisa formalizar. E às vezes sem as assinaturas das testemunhas, às vezes com o objeto de forma trocada, né? O comprador comprou o brinco 3845, no contrato veio o brinco 6302, mas tudo bem, ok, é tudo brinco, não é isso? Só que chega na hora de se discutir judicialmente um contrato desse, ele tem que estar perfeito. E nós ajudamos o produtor nessa formalização, por quê? Porque pelas regras de compliance do fundo, só entram os contratos que são perfeitamente formalizados para a sessão. Então, se faltou uma assinatura, vamos correr atrás. Se tem algum errinho, vamos consertar. E, na verdade, ninguém se nega a fazer isso. É uma questão que não se dá muita atenção, mas quando chega a hora do vamos ver, é super importante. Com certeza. Então, mais essa garantia aí, né? Exatamente. Para o produtor, certo. E assim, Humberto, acontece de, às vezes, uma pessoa que está com algum problema no crédito, o nome está com algum problema, mas isso ser camuflado de alguma forma? Tem como, juridicamente falando, ele parecer que está tudo ok, mas não está? Tem, Maria Clara, isso é uma dor muito forte que todo o mercado de crédito está sofrendo, todas as pessoas que analisam crédito estão sofrendo, que é um movimento bastante hostil
do que a gente denominou de indústria limpa-nomes, né? Essas pessoas elas conseguem uma liminar na justiça para que os seus restritivos sejam baixados do cartório e dos birôs de crédito. Então você faz uma consulta simples, tá tudo ok. Tá tudo ok. Vou vender. O score está lá em cima e se vende a prazo, confiando naquela consulta. Quando você vai receber, tem-se a surpresa, o dissabor da inadimplência, né? O fundo TART está preparado para enfrentar essa situação. Nós não analisamos apenas a ficha Serasa, nós olhamos todos os processos que essa pessoa é autora ou é ré. Mesmo que ela tenha passado por essa questão do limpa-nomes, parece que está tudo ok, mas vocês vão descobrir. Sim, exatamente. Aí o nosso sistema traz à tela esses processos e aí você já começa a achar esquisito, né? Está sendo executado por um banco, está sendo executado pela cooperativa, está devendo para o vizinho de trás, está devendo para o vizinho da frente. Todos movendo processos contra e a ficha está limpa, há algo de errado, né? Na verdade, o nosso sistema ele dá um alerta de liminar oculta. Né? Então, eu nem preciso analisar todos os processos para concluir isso. A nossa ferramenta, a hora que eu ponho o CPF e existe essa liminar, ele salta aos olhos imediatamente. É uma das primeiras regras de crédito daquele motor que eu citei lá no comecinho, né? Esse cara tem liminar oculta. Então, já tem o crédito negado de plano, infelizmente. Humberto, e nessa vivência toda, né, todos esses anos acompanhando os produtores, qual o maior problema assim, que você vê eles passando no que diz respeito a crédito, É um índice de inadimplência que eles estão sofrendo. Isso é muito comum, né? Fora do que é razoável. Assim, é triste você ver um produtor que às vezes já vem de gerações, desenvolveu uma marca, desenvolveu uma genética, fez um belo evento, vendeu e não recebeu. Isso mexe com a autoestima da pessoa, isso começa a questionar, será que esse negócio vai para frente ou não? Né? Aí ele olha para o lado, vê alternativas que tem, vou sair disso aqui, meu filho que tome uma outra carreira, né? Então, assim, não precisa, nós estamos aqui para colaborar e assumir esse risco do produtor rural. Isso aí, está do lado do produtor. E Humberto, nessa antecipação dos recebíveis, né, vocês vão lá e compram essa briga, vocês vão ali e dão esse dinheiro para o produtor que ele tinha para receber, e vocês não correm esse risco assim diretamente, tratando com esses compradores? Sim, a gente corre o risco de crédito, que é um risco que a gente está disposto a correr. O único risco que a gente não corre é o risco sanitário, né? Obviamente, ninguém quer pagar por uma vaca que chegou doente, que chegou com defeito e tal, né? Mas, a gente entra no jogo para correr esse risco. Esse risco é a nossa especialidade. E vocês já fazem bem, vocês têm todo o Isso, protocolo. a gente, na verdade, a gente vive desse risco. Note, Maria Clara, que se não houvesse risco, nós nem estaríamos aqui conversando. Né? Então, a gente vive desse risco, a gente lida bem com esse risco, nós temos uma carteira robusta, temos uma carteira pulverizada, temos pessoas capacitadas para cobrar esses recebíveis, né? Então, é muito importante o produtor contar com a gente, que a gente pode fazer diferença. E é diferente também o produtor ligar para cobrar, que desgaste, que coisa, não tem muitas nem tempo. vezes é amigo, né? Muitas vezes foi parceiro. Foi um né? parceiro, é um amigo, e não tem nem tempo mesmo, tá fazendo outras coisas, preocupado com outras coisas, e é um desgaste grande. Eu digo com tranquilidade, com a experiência que eu tenho, a maioria das pessoas não pagam uma prestação porque não querem, porque querem dar o calote, porque não conseguem. Elas estão incapacitadas, dado alguns eventos que surgiram, de repente uma perda de safra, de repente alguma decisão que ali na operação dele não deu certo, uma doença que de repente veio ali no rebanho e tal, né? Nós temos uma pequena parcela de fraudadores, né, de fato, que fazem para machucar, mas isso é índice baixo. Né? Eu acho que o setor em si é um setor de muita boa fé. De pessoas de boa fé. Muito boa fé. A grande maioria de boa fé. Eles realmente não pagam por estar
sem condições de liquidar aquilo nesse momento. E a nossa lição de casa é tentar mapear isso. E resolver, vocês facilitam ali os pagamentos, vocês tentam organizar para ele conseguir pagar e ficar tudo certo para todo mundo, né? Sim, exatamente. Desde que haja diálogo, há solução. Né? Com certeza. Humberto, e para onde que, assim, o Fundo Target está caminhando para onde? Vocês já têm muita expertise, vocês têm experiência aí de muitos anos. O que mais que vocês querem fazer, assim? Então, nós temos um sonho para colocar em prática, né? Sempre que eu vou a um banco tomar um empréstimo dando o meu plantel como garantia, o que eu sofro, o que o produtor rural sofre? O produtor rural sofre com o índice de garantia que o banco pede, né? Então eu tenho um plantel aqui de 3 milhões de reais, o banco quer me dar 800 mil reais de crédito, não é isso? O famoso índice de garantia, porque eles avaliam lá embaixo, porque não, mas se a vaca morrer e tal, e tal, e tal. Nós estamos colocando de pé a tokenização da vaca. Isso quer dizer que aquela unidade animal, ela vai receber um token, ela vai ser monitorada por um colar, aonde o financiador vai poder ver, que no caso a financiadora vamos ser nós, né? Uhum. Nós vamos poder ver aonde ela está e como está a saúde dela. Com isso eu vou poder melhorar muitos índices de garantia. Com o mesmo plantel de 4 milhões de reais que lá, por exemplo, ele vai levantar no banco 800 mil reais, conosco ele vai levantar de repente 3 milhões e meio de reais. Isso vai ser um grande diferencial, ligado à tecnologia, né? E todas as ferramentas estão aí, né? Em breve, de repente, a gente faz uma outra chamada aqui na Berrante só sobre esse assunto. Só sobre isso. Humberto, com tanta tecnologia à disposição, né? A gente falando muito hoje de inteligência artificial, vocês já estão utilizando, né, dessas tecnologias no trabalho de vocês, na avaliação de crédito? Ainda não, Maria Clara. Veja, a gente percebeu um pouco de falha nos inputs das informações. Então, puxa, eu não posso colocar todo o fundo, né, sob risco por conta de uma falha de input que não somos nós que damos lá nos cadastros, né? Mas, sem dúvida, é uma tendência. Eu acredito que em breve a nossa operação aqui vai estar até obsoleta em relação à tecnologia, mas eu espero não estar executando análise de crédito, mas programando uma máquina para fazer isso, que vai ser muito mais legal. Né? Com certeza, ainda leva um tempo. E né? Isso também, um outro insight disso, é porque esses movimentos de tecnologia são deflacionários. As operações acabam custando cada vez menos, porque esse movimento de tecnologia ele tem um efeito deflacionário. Com a tecnologia, a operação custa menos, fica mais barata e ela diminui a pressão sobre os preços em geral. Né? Então, um dos grandes elementos de deflação na economia é a tecnologia, não há dúvida nenhuma. Não dá para deixar ela de lado, né? Ignorar tudo isso que está vindo. Humberto, uma curiosidade aqui. Você citou aquele produtor, aquele cliente que precisava de um suporte financeiro para comprar, né, a fazenda do lado. Tem algum outro case de sucesso, alguma história que você possa compartilhar com a gente para a gente entender mais sobre a atuação do fundo? Então, aonde a gente faz bastante diferença também é no que a gente chama de intermediação direta. Vamos supor que o comprador vá até a propriedade, né, do vendedor para comprar um lote de gado ou uma cabeça, né? E o valor da transação, por exemplo, é 400 mil reais, mas ele tem disponível apenas 200. Nós podemos financiar esses outros 200, inclusive num modelo que a gente pode combinar como 3 parcelas, 6 parcelas, 12 parcelas, desde que haja, obviamente, o crédito aprovado, né? Então, esses modelos de intermediação direta funcionam muito bem. O fundo está à disposição, são super criativos porque não há aquela trava nos valores, se pode se desenhar isso a 3 mãos, nós, o vendedor e o comprador, e óbvio sempre com a participação do assessor, né, que está ali, sabe, juntando as pontas. Muito importante a participação do assessor, porque o produtor, como eu já disse, está preocupado lá
com a sua fazenda e tal, e muitas vezes a habilidade comercial não é o forte dele, né? Um papel muito importante que o assessor faz é entender qual é o tipo de gado que se presta ao comprador em relação ao vendedor. Note que de nada adianta eu analisar o crédito se o comprador não estiver adquirindo um gado que seja apropriado à realidade dele da fazenda. Exatamente. Né? Esse é um papel muito importante do assessor de vendas. Certo. Humberto, dá para a gente perceber que não existe uma receita quadrada do que é feito. O que vocês fazem vem sendo desenhado, vem sendo desenvolvido e com a ajuda do produtor, de acordo com as demandas do produtor e demandas que hoje talvez não existam, amanhã já existe algo novo, né, que seja uma dor. Como é que é isso, essa construção dos serviços que vocês oferecem hoje para o mercado? Então, assim, o mundo ideal seria se tudo fosse à vista, no Pix. Mas não é uma realidade cultural, né? É uma das dores do crescimento, né? Você, para crescer, você precisa se financiar. Não há capital de giro próprio que aguente, né? É muito duro crescer no Brasil. Você precisa ter alavancas, você precisa ter financiamento, você precisa ter apoio, né? Então, enquanto tiver essa necessidade, nós vamos estar aqui para procurar atender o produtor rural nesses quesitos, principalmente em relação a crédito e risco de inadimplência. E o quanto isso é importante, né? O setor poder contar com esse tipo de auxílio aí, eu acho que é fundamental, né, Humberto? Humberto, quais outros serviços vocês oferecem? A gente falou de alguns aqui, mas quais são os outros? Então, Maria Clara, nós temos um produto muito legal, que é uma prestação de serviço que a gente chama de cobrança simples. Vamos supor que o produtor não queira antecipar o recebível conosco, mas ele gostou dessa parte de cobrança, ele não tem tempo para ficar mandando cobrança, ficar atrás dos devedores e tal, e tal, e tal. Então nós desenvolvemos um produto chamado Cobrança Simples. Na Cobrança Simples, nós abrimos em nome do produtor uma subconta em nosso banco digital. E aí nós passamos já a gerenciar essa cobrança. A minha equipe alimenta os contratos a receber, a minha equipe envia os boletos para quem precisa pagar. Nós temos uma rotina que a gente chama de régua de cobrança. A gente entra com uma pré-cobrança alguns dias antes que vai vencer, dando um lembretezinho. No dia do vencimento a gente relembra que está vencendo. Se está atrasado, com certeza nós vamos atrás dessa pessoa para que ela liquide. Entramos em negociação até que, passados ali X dias que a gente combina com o produtor de inadimplência, nós recomendamos que se procure um advogado para fazer a cobrança judicial, que inclusive pode ser o nosso. Obviamente é uma contratação à parte, né? Então esse produto de cobrança simples é muito legal, é um sucesso, todo mundo adora, né? Porque o produtor já tem uma série de atividades, né? Tem que tirar o leite, tem que cuidar das vacas secas, tem que cuidar dos bezerros, tem que cuidar da genética, tem que cuidar da comercialização e puxa, aí tem que enviar um volume para o banco para criar os boletos. O que é KNAB 400? Eu não entendo nada desses padrões bancários. Aí vou ter que ter um software para fazer isso? Puxa, então né, nós cuidamos de toda essa parte burocrática e é muito legal, viu? Cobrança simples. Uma solução importante para o produtor. Isso. E outra coisa, Humberto, tempo é dinheiro, né? Dentro de todas as atividades, mas dentro do agro, como né? Não pode passar de hora. Ali está tudo anotado, tudo tem que ser no tempo certo. Quanto tempo essa pessoa vai receber, né? Se a gente está falando aí do dinheiro, como é que é? Leva um tempo grande? Como é que funciona? Então, um outro ponto forte do Target. Nós somos extremamente rápidos, né? Então, vamos lá. O evento ocorreu domingo, né? Saiu o book de vendas analisado no próprio domingo à noite. Na segunda-feira, nós temos a conferência de todos aqueles limites atribuídos para as compras feitas. Em seguida, a leiloeira passa a rodar os contratos de venda de leilão. Formalizar. Isso, formalizar e tal. Uma vez nós recebendo esses contratos, em 24 horas apenas, o recurso da antecipação está na mão do produtor.
Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Então, quer dizer, o que foi vendido ali naquele evento, naquele leilão, que ele só receberia, sei lá quando, Isso. com o adiantamento, né, com a antecipação dos recebíveis, ele já tem acesso rapidamente, assim, coisa de o quê? 24 horas. 24 horas. Por que nós levamos esse processo todo não passa de 15 dias, assim, então, assim, na prática, vamos lá, um evento domingo, né? Naquela semana toda se corre atrás de formalização. Na outra segunda-feira conseguimos receber os contratos. E, assim, em 7 ou 8 dias iniciamos os pagamentos. Mas se houver agilidade, que naquela segunda-feira, pós o leilão, estejamos com os contratos assinados, em 24 horas a gente está liquidando a operação na conta do cliente. É o contrato para cá, o dinheiro para lá. Exatamente. Legal, muito bom, Humberto. Eu queria te agradecer, né? Agradecer a sua presença, agradecer por compartilhar com a gente esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E se as pessoas que estão nos assistindo quiserem conhecer mais, quiserem ir até vocês, como que elas devem fazer, Humberto? Então, Ana Clara, pode ser que ainda surjam dúvidas. Nós estamos à disposição para conversar com vocês, para esclarecer para vocês qualquer ponto que ainda tenha ficado obscuro ou que tenha gerado algum tipo de dúvida. Eu gostaria de dizer que vocês estão falando com um produtor rural também, né? Nós vivemos do agro, né, também. É uma relação de igual para igual e nós estamos super à disposição. Vocês podem nos encontrar no nosso site www.fundotarget.com.br. Podem nos encontrar na nossa página do Instagram, target.fidic, né? E o meu telefone pessoal está à disposição de todos vocês, 419-9270-7730. Isso aí, muito obrigado, Humberto, foi ótimo falar com você. Obrigado, uma satisfação. Espero que vocês também tenham gostado e continue com a gente, né, acompanhando aqui os nossos podcasts voltados para o produtor rural, o podcast Toca o Berrante. Até a próxima.